Olá, amigos internautas! Nesta videoaula, iremos trabalhar conceitos fundamentais sobre ligações químicas. Eu sou o professor André Luiz, meu e-mail é este aí, qualquer dúvida me inscrevam. Peço para que cadastrem também no meu canal no YouTube, para ter acesso às demais aulas. Os átomos da maioria dos elementos químicos não existem isoladamente. Observem, nós temos aqui então uma molécula de nitrogênio, onde um átomo de nitrogênio ligou-se a outro átomo de nitrogênio, formando-se, portanto, determinada molécula. Então aqui está o índice, mostrando que essa molécula apresenta dois átomos de nitrogênio. Outro exemplo, o oxigênio, a molécula de oxigênio, a qual nós inspiramos no processo da respiração. Ou seja, um átomo de oxigênio liga-se a outro átomo de oxigênio, formando-se, portanto, determinada molécula. Eu até representei aqui, as moléculas. Então, a partir de agora, gente, vocês têm que colocar em mente que normalmente nós encontramos os elementos químicos associados. É difícil você encontrar elementos químicos de forma isolada, vamos dizer assim. Existem exceções. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, essas associações chamam-se ligações químicas. Exemplo, para formar o sal de cozinha, o cloreto de sódio, um átomo de cloro associa-se a um átomo de sódio. Observem, aqui nós temos o nosso sal de cozinha. Então, quando um átomo de sódio associa-se a um átomo de cloro, forma-se um composto iônico, que nós conhecemos como cloreto de sódio. Outro exemplo, para formar o cloreto de cálcio, são necessários 2 átomos de cloro para cada átomo de cálcio. Então, observem que na natureza, a gente pode encontrar os elementos, um átomo se relacionando com outro, 2 átomos se associando com 1, 3 átomos se associando com 2, e por aí vai. A gente vai ver alguns exemplos nesta videoaula. A teoria do octeto. Para a gente entender o que é a teoria do octeto, nós temos que entender primeiramente o que é essa estabilidade dos gases nobres. Então, esses gases nobres, eles procuram, não é que eles procuram, eles são estáveis, eles apresentam essa estabilidade, eles são inertes. O próprio nome já diz, eles são nobres, eles não gostam de associar com outros elementos químicos, eles são inertes. Um átomo adquirirá estabilidade química se alcançar a configuração eletrônica de gás raro, que é o mesmo do que gás nobre. Esse fato é conhecido como teoria do octeto. Em outras palavras, os átomos, então, procuram sempre parecer com os gases nobres. Eles procuram a estabilidade desses gases. Então, essa é a teoria do octeto. Então, observem, aqui nós temos os gases nobres. Todos os gases nobres, exceto o hélio, apresentam 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência desses átomos, exceto o hélio, que apresenta 2 elétrons nessa camada. Então, quem não assistiu à aula sobre átomos, eu expliquei um pouco sobre essa distribuição eletrônica, eu peço para que veja, para entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Então, os elementos químicos procuram a estabilidade dos gases nobres. Então, eles apresentam a última camada eletrônica com 8 elétrons, exceto o nosso amigo hélio aqui. Ligação iônica ou eletrovalente, é a primeira que a gente vai ver. Então, a gente vai pegar primeiramente o sal de cozinha, que é um composto iônico. Olha como que ele se forma. Então, um átomo de sódio e um átomo de cloro, um metal e um ametal. Nós temos as 3 primeiras camadas eletrônicas, cada camada com seus respectivos elétrons. Observem aqui que a última camada do sódio tem apenas um elétron.
E do cloro tem 7 elétrons no caso. E eles precisam de ter quantos elétrons na última camada? 8 elétrons cada um aqui, para conseguir a estabilidade que eles tanto almejam, né? No caso, a estabilidade dos gases nobres. Então vamos observar aqui, ó. Olha aí, ó. Então o que acontece? Se o sódio perder um elétron, ele ficará com 2 camadas eletrônicas e a última camada com 8 elétrons. Ficará então como o neônio. E se o cloro ganhar esse elétron, ele ficará como o argônio, com 3 camadas eletrônicas e a última com 8 elétrons. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aí. O sódio perde esse elétron, se tornando então um cátion, um íon positivo, e o cloro ganha esse elétron, se tornando então um ânion, né? Então, olha para você ver, ó, ele ficou com 8 elétrons na última camada, e o sódio perdeu esse elétron, portanto perdeu essa camada, e ficou com 8 elétrons na camada L, que no caso, né, vai ser a sua última camada então. Então eles adquiriram a estabilidade dos gases nobres. Então olha para você ver, aqui eu estou representando só a camada de valência, que é a última camada de determinados átomos. O sódio só tem um elétron, quero dizer um elétron, e o cloro tem 7 elétrons, desculpe. Então o sódio tem apenas um elétron e o cloro tem 7 elétrons. Então olha para você ver, a gente pode até brincar aqui, ó, né? O cloro, ele quer receber o elétron, ou seja, quanto mais tem, mais quer. E o sódio, ele quer doar esse elétron, ele é mão aberta, né? Então ele quer doar esse elétron. Para quê? Qual que é a finalidade? Para ambos adquirirem a estabilidade dos gases nobres. Então observe aqui, ó, o sódio doa, é um metal, e o cloro recebe, é um ametal. Cargas diferentes se atraem. Então, como o sódio doou essa carga negativa, ou seja, doou um elétron, ele vai se tornar então um íon denominado cátion. Se o cloro recebeu essa carga negativa, ou seja, recebeu esse elétron, ele se tornou então um íon denominado ânion. Então, o sódio ficou com a carga positiva, porque doou uma carga negativa, e o cloro ficou com carga negativa, porque recebeu essa determinada carga, esse determinado elétron. Então, cargas diferentes se atraem. Então, o sódio vai ser atraído pelo cloro e vice-versa, formando-se então um composto iônico. Então, aqui nós temos a fórmula, né, a fórmula química, a fórmula iônica, mostrando os íons que se formam, né, cátion e ânion, e aqui a fórmula de Lewis. Então, a gente continua na próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês.